Tá? Então, essa aqui é uma técnica que ela é uma faca de dois gumes mesmo, tá? Se você sabe usar ela direito, ela é muito boa, mas as pessoas têm muita tendência a achar que isso aqui resolve tudo na sua vida, e aí você quer aplicar L'Hopital em tudo, até quando não pode, e aí você começa a ter problemas, né? Começa a obter coisas muito esquisitas. Ou seja, errar mesmo, tá? Concretamente. Então vamos lá. Vou botar uma primeira regra de L'Hopital. Depois eu vou, essa aqui eu vou escrever direitinho, as outras eu vou escrever de uma maneira um pouco mais solta, porque essa aqui eu quero tentar pelo menos demonstrar. Tá? Então pega um intervalo I, pega um ponto nesse intervalo e duas funções f e g definidas desse intervalo, tomando valores em R, deriváveis em todos os pontos do intervalo, mas não precisa ser derivável no ponto x0. Por que não precisa ser derivável no ponto x0? Porque eu estou interessado em calcular limites quando x tende para x0. A função precisa estar definida no ponto para eu calcular o limite? Não, justamente. Tá? Então, eu quero que ela seja derivável em volta de um pequeno intervalo que contém o ponto x0, e no ponto x0 a função nem precisa estar definida, quanto mais ter derivado ali. Tá? Então tem isso, tais que a g' de x é diferente de zero para todo x dentro desse mesmo intervalo. Tá? Então, estou pegando duas funções deriváveis, de modo que a segunda não se anula, e aí já dá para imaginar o que você quer, né? Vai querer que ela entre em algum denominador. Então, olha como é que é essa coisa. Se você tem que o limite, quando x tende para x0, essa hipótese é crucial, né? Quando x tende para x0 da g, se ambos são iguais a zero, tá? E limite, quando x tende para x0 de f' de x sobre g' de x existe, tá? Então, se f e g têm limite zero no ponto e o limite das derivadas, do quociente das derivadas nesse ponto existe, então, o que eu posso concluir? Vou escrever aqui em cima, tá? Tá? Então, a gente tem isso. Então, se você tem duas funções deriváveis que ambas tendem para zero no ponto e o quociente das derivadas existe, então o limite do quociente das derivadas existe, então o limite das duas funções é o mesmo que o limite das derivadas. Tá? O que quer dizer isso na prática? Aquilo que você sempre ouve no corredor, né? Como é que eu calculo o limite de f sobre g? Se eu puder usar L'Hopital, deriva numerador, deriva denominador, se o limite existir, é igual. Tá claro? Tá? Não é para aplicar a regra do quociente, é derivar o numerador e derivar o denominador mesmo. Tem um monte de sutilezas, né? Coisas que podem valer e que eu não vou escrever. Por exemplo, se esse cara aqui der infinito, esse existir aqui quer dizer que ou dá um número ou é infinito ou menos infinito. Vai valer igual também. Tá? Então, se f' sobre g' tende para infinito, f sobre g também vai tender para infinito. Qual é a hipótese crucial? As duas têm que tender para zero. Tá? Então, você não pode aplicar L'Hopital quando o numerador tende para alguma coisa e o denominador tende para outra que não seja ambos iguais a zero. Então, se não é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, você não pode usar L'Hopital. Né? Exemplo clássico.
limite quando x tende para mais infinito de 1 sobre x. Quanto que é isso? Desculpa, quando x tende para zero, vai. Pela direita. Mais infinito. O desavisado vai e aplica L'Hopital. O que acontece? Ah, é só derivar o numerador e o denominador. Então esse limite é igual ao limite quando x tende a zero pela direita, deriva o numerador, deriva o denominador, isso aqui é zero. Então vê como se você aplica o L'Hopital sem cuidado, dá umas bobagens desse tipo, tá? Então, aonde que está errado? Aqui, né? Eu não posso aplicar a regra de L'Hopital porque numerador e denominador não é verdade que ambos tendem a zero. Tá? Vamos até apagar isso para não... Vai que alguém grava essa fórmula, né? Infinito igual a zero. Tá, então vamos tentar demonstrar essa regra para esse caso específico e os outros a gente vai acabar aceitando, tá? Então para isso a gente vai precisar de um resultadinho preliminar que por si só já é muito bacana. Que ele diz como você limita a função sabendo que as derivadas são limitadas, tá? Então o lema é o seguinte: suponha que você tem duas funções f e g definidas no intervalo aberto AB, chegando em R, deriváveis. Se f e g são deriváveis nesse intervalo, g' de x maior do que zero para todo x dentro desse intervalo AB, e as duas têm limite zero quando x tende para um certo ponto x0, quer dizer, tende a A pela direita, tá bom? Se as duas tendem a zero quando x tende para o extremo esquerdo do intervalo, e portanto x tem que tender pela direita para A, se os dois limites valem zero, e existem alfa e beta pertencentes a R, tais que as derivadas o quociente das derivadas fica preso entre esses números, tá? Existem alfa e beta pertencentes a R, tais que vale isso, então você pode dizer a mesma coisa a respeito das funções. Bota o menor igual aqui. Tá? É um resultado interessante por si só, quer dizer, se o quociente das derivadas fica preso entre dois números, então o quociente dos valores da própria função fica preso entre esses mesmos dois números. Quais são as condições para isso? As duas têm que tender para zero quando x tende a A pela direita, ambas deriváveis, e o denominador tem que ter derivada sempre positiva. Tá? Como é que a gente pode provar esse resultado? Ele sai de novo... É de novo uma consequência do teorema do valor médio. Tá? O que a gente pode fazer? Olha para essa expressão aqui. Bom, bota menor aqui, sei lá. Tanto faz, tá? O que quer dizer que alfa f' sobre g' está entre alfa e beta? Multiplica, eu posso multiplicar tudo por g' para tirar ele do denominador? Pode, porque g' é positiva, né? Então isso aqui vai implicar para a gente automaticamente o quê? Que alfa vezes g' de x é menor ou igual que f', por um lado, e do outro lado o quê? F' é menor do que beta vezes g'. E aí, o que a gente pode fazer? Isso vai me implicar duas coisas, né? A primeira delas, que f' de x menos alfa vezes g' de x é positiva. A primeira equação te diz isso. E a segunda equação vai te dizer o quê? Que f' de x menos beta g' de x é negativo. E aí você faz uma análise do crescimento e do decrescimento das funções
da função f e g em termos dessas informações. O que a gente pode dizer aqui? Esse limite lateral, quando x tende para a, de ambas é zero. Então, para quanto tende a função f menos alfa g, quando x tende para a? Se f e g tendem para zero, f menos alfa g tende para zero. Então, a função... Isso aqui me implica automaticamente que f de x menos alfa g de x é crescente. Não é verdade? Porque se a derivada... Quando você deriva isso, o que dá? F' menos alfa g'. Se a derivada é positiva, é porque a função é crescente. Quando x tende para a, isso aqui tende para zero? Então, o limite no ponto A vale zero. E a função é estritamente crescente. O que eu posso dizer? Que para todo x um pouquinho maior do que A, essa fórmula vale. Tá? É crescente, então eu já vou aproveitar aqui. Como ela é crescente e no zero, no ponto A, ela tende a valer zero, isso aqui é maior do que zero. Tá bom? Tem uma função crescente que no ponto A tende a valer zero. Então, para valores maiores do que A, ela vai tender a ser positiva. De maneira completamente análoga. Se isso aqui é negativo, é porque a função f de x menos beta g de x é negativa. É decrescente. Vamos repetir o argumento. Se a derivada é negativa, esse cara é decrescente. Quando x tende para a, isso aqui tende para zero. Então, eu tenho uma função que tende a valer zero e a derivada é negativa. Então, quando x aumentar, o valor dela vai diminuir. Então, se ela tende a zero no ponto A e é decrescente, ela é menor do que zero para todo x um pouquinho maior do que A. Bom, aí é só voltar, né? O que essas coisas vão te dizer? A primeira te diz que f de x é maior do que alfa vezes g de x. Posso passar o g dividindo? E manter a desigualdade? Para poder passar esse g de x dividindo, mantendo a desigualdade, o g de x teria que ser positivo. Posso dizer que o g de x é positivo? Pode. Por quê? Pertinho do A, ela tende a zero e a derivada da g é positiva. Então, ela é estritamente crescente. Então, se ela é estritamente crescente, esse cara aqui é maior do que zero para todo x maior do que A, mas não para sempre, tá? Só num pequeno intervalinho à direita de A, com x à direita de A, porque a derivada é positiva naquele ponto, em todo esse intervalo. Então, isso aqui é positivo, eu posso dizer para você com certeza que alfa, então, é menor do que f de x sobre g de x. Tá? Da linha de baixo, o que dá para dizer? Se eu passo para o lado de cá, eu vou ter que f de x é menor do que beta vezes g. Tá certo? Posso passar o g dividindo agora aqui? Pelo mesmo motivo eu posso. Então, o que a gente conclui? O que eu queria. Tá bom? Dessa desigualdade, eu tiro que f sobre g é maior do que alfa, e dessa desigualdade eu tiro que f sobre g é menor do que beta. Então, f sobre g está entre alfa e beta. Tá? E com isso, você consegue provar essa coisa. Precisa voltar lá no epsilon e delta. Não faz essa cara. Tá, então, demonstração de 1, né? Dessa regra 1 aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Eu quero mostrar que... Quero estudar o limite de f sobre g, tá certo? E eu sei que o limite de f' sobre g' existe. Tá? Então, vamos pensar que é um número, tá? Limite, quando x tende para x0, de f' de x sobre g' de x ser igual a L, quer dizer o quê? Dado epsilon positivo, né? Tem jeito. Existe um delta maior que zero, tal que
Toda vez que você tiver x menos x0 menor do que delta, certamente eu vou ter o quê? Módulo de f' de x sobre g' de x, que é o cara de quem eu estou calculando, menos L menor do que epsilon. Tá bom? E aí já acabou o teorema, tá? Abre esse módulo. É só lembrar a definição. O que quer dizer isso? Se você abrir esse módulo, você vai ter menos epsilon mais L, tá? Menor do que f' sobre g', que é menor do que epsilon mais L. Tá? Então, o que eu tenho? F' sobre g', quais eram as condições? Que f e g eram funções que tendiam para zero. Vamos pensar que o g' é positivo, tá? Se for negativo, tudo bem, essas desigualdades vão se inverter na demonstração lá. Ok, o que eu tenho? Eu tenho f' sobre g' preso entre um número e outro número. Se eu chamo esse cara aqui de alfa e esse cara aqui de beta, o que a gente vai ter? Pelo lema, toda vez que f' sobre g' está preso entre alfa e beta, f e g estão presos entre essa mesma constante, essas duas constantes. Então eu vou pelo lema, né? Que acabamos de demonstrar, eu vou ter que menos epsilon mais L é menor ou igual, menor do que f de x sobre g de x, menor do que epsilon mais L. Volta tudo para dentro, o que você pode dizer? Puxa o L para dentro, você vai ter f de x sobre g de x menos L entre menos epsilon e epsilon, portanto, em módulo menor do que epsilon. O que isso quer dizer? Dado epsilon positivo, encontrei um delta, tal que toda vez que x menos x0 for menor do que delta, isso vale. O que isso quer dizer? Que para x pertinho de x0, esses números, esse quociente está próximo de L. Ou seja, limite quando x tende para x0 de f de x sobre g de x é igual a L. Então, se o quociente das derivadas tende para L, então o da função também, o quociente das funções também vai tender para L. Tá claro? O que a gente usou? Na demonstração da regra de L'Hopital, quase nada, né? Só definição de limite. Aqui foi o pulo do gato, e o pulo do gato era esse lema. E o que a gente usou para demonstrar o lema? Daqui, com isso, me permitiu concluir isso. Usando o quê? Teorema do valor médio. Então, você vê, a regra de L'Hopital, olha como é que a coisa é construída, isso é importante. A regra de L'Hopital dependeu fortemente do teorema do valor médio. O teorema do valor médio dependia do quê? Do teorema de Rowley. O teorema de Rowley dependia do quê? Do teorema do valor intermediário e do teorema de Weierstrass. O teorema do valor intermediário e o teorema de Weierstrass dependiam do quê? Do axioma do supremo. Então você vê que você está voltando lá atrás, né? Então não dá para, por exemplo, né, quando a gente estudou o limite trigonométrico fundamental, quando eu apresentei isso a primeira vez para vocês, eu podia usar direto o L'Hopital aqui? Não, porque o L'Hopital depende da derivada, e para calcular a derivada do seno eu preciso saber que esse limite é 1, né? Então tem toda uma cadeia que você não pode botar o carro na frente dos bois. Mas se você aplicar o L'Hopital aqui, dá certo, né? Quanto que é a derivada do de cima? Cosseno, a derivada de baixo. Tá? Por que isso é verdade? Só agora. Tá bom? Outra observação. O que a regra de L'Hopital te promete? Isso é importante. Ele fala que se o limite com as derivadas existir, então o sem as derivadas também existe e é igual. Se você calcular o limite com as derivadas e não existir, o que eu posso dizer? Nada, né? Então, eu vou lá, tem um limite que eu não sei fazer, um quociente, o que eu faço? Aplico o L'Hopital. Quando eu aplico o L'Hopital, o resultado deu, esse limite não existe. Qual é a brilhante conclusão a respeito do limite original? Nenhuma. Boa parte das pessoas tendem a dizer que como o das derivadas não existe, então o original também não existe, não é verdade. Tá? Então tem que ler exatamente quais são as hipóteses, quando eu posso aplicar a regra de L'Hopital, ela vale. Quando eu não posso,
Ela não vale, né? Pode até ser que dê sorte de funcionar, mas não dá para contar com isso, né? Eu vou só enunciar a segunda regra, não vou demonstrar não, tá? Então se você tem nas mesmas condições, só que agora vamos dizer, esse aqui igual a infinito, esse aqui também. Tá? Então você tem as duas funções f e g, ambas tendendo para infinito. Se você sabe que o limite das derivadas existe, então o limite sem as derivadas também existe e é igual. Vamos dizer, se isso aqui for igual a L, tá? Esse aqui também vai ser igual a L. Tá? Então, essa é a coisa. O que a gente pode fazer? Quais são as extensões dessas duas regras de L'Hopital? Tá? Vale também se o L for igual a mais ou menos infinito, se x0, o ponto para o qual a função tende, é mais ou menos infinito. Tá, estou sendo super abusado aqui na anotação, né? Quer dizer, quando que eu posso aplicar L'Hopital? Quando o quociente tende para infinito, quando o x tende para infinito, posso fazer isso com limites laterais e etc, etc, tá? Todos os casos valem. Oi? Quando o limite de f de x do x tendendo a x0 pode ser mais ou menos infinito? Aqui também, claro, mais ou menos. Se um der mais infinito e outro der menos infinito, você pode aplicar o L'Hopital também, tá? Então, quocientes que tendem ou numerador e denominador simultaneamente ou para zero ou para mais ou menos infinito, eu posso querer aplicar L'Hopital. Quando o x tende para quanto? Para um número, para infinito, para menos infinito e laterais, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer 2 exemplos, pelo menos. Como é que nós estamos de horário? Tem 10. Então vamos fazer alguns exemplos. Tá, o primeiro, vamos pegar um bem inocente. Limite quando x tende para 1 de x à quinta menos 6x ao cubo mais 8x menos 3 sobre x à quarta menos 1. Tá? O que você percebe aqui? Numerador tende para quanto? Para zero. E o denominador também tende para zero. Tá certo? Então, essa é a minha função f, essa é a minha função g. Ambas tendem para zero. As duas são funções deriváveis? Sim. Então eu posso tentar aplicar o L'Hopital. Como é que eu aplico? Eu ainda não sei se é igual, né? Tem que tomar um cuidado. Se esse aqui existir, sucesso. Eles são iguais. Então como é que eu aplico o L'Hopital? É para aplicar a regra do quociente? Não. Deriva o numerador. Quanto que é o numerador? 5x4 menos 18x² mais 8 dividido por 4x ao cubo. Quanto que dá? Tá? A tendência da pessoa, às vezes, é entrar num ciclo e querer aplicar o L'Hopital de novo. Eu posso aplicar o L'Hopital agora? Não, porque o denominador tende para 4. Tá? Eu só posso aplicar o L'Hopital quando ambos tendem ou para zero ou para mais ou menos infinito. Então, como o numerador tende para 4, e o denominador tende para 4, e o numerador tende para quanto? Menos 5, tá certo? Então, esse limite existe? Existe. Pela regra de L'Hopital, esses dois são iguais. Então, quanto que é isso aqui quando x tende para 1? Menos 5 quartos. Tá? Como é que a gente teria que fazer antes do L'Hopital? Como deu zero em cima e zero embaixo, são polinômios, eu teria que dividir ambos por x menos 1, cortar e ver o que acontece. Então, o L'Hopital ajuda a gente nesse sentido. Um segundo exemplo,
que a gente tinha feito na raça e vamos fazer com o L'Hopital agora. Limite quando x tende para mais infinito de e elevado a x sobre x. Numerador tende para infinito, denominador tende para infinito. Então é o segundo caso. Tá? O que eu teria que fazer com o L'Hopital? Deriva em cima, deriva embaixo. Esse limite existe? Quanto que vale esse limite? Mais infinito. Vale quando o resultado é mais infinito também. Então, é igual. Tá bom? Como é que a gente tinha feito esse limite antes? Estudamos o comportamento da função exponencial em relação ao polinômio x ao quadrado sobre 2, usando o TVM e fizemos a conta. Naquele caso, na verdade, o que a gente fez foi quase que repetir a demonstração no caso específico. Um terceiro, limite quando x tende para zero, pela direita, de x vezes ln de x. Posso usar o L'Hopital? A primeira coisa que você fala é, bom, nem quociente tem, né? E o L'Hopital fala de f sobre g. O que está acontecendo aqui? Quando x tende para zero, o que acontece com esses dois fatores? Esse cara tende para zero e esse. Para menos infinito, né? Então tem um produto zero menos infinito. O que eu posso fazer? Eu posso transformar um produto de uma coisa que tende para zero com outra que tende para infinito num quociente do tipo infinito sobre infinito ou zero sobre zero. Tá? Então isso aqui eu poderia escrever da seguinte maneira, ó. Limite quando x tende para zero de ln de x sobre 1 sobre x. Tá certo? O que acontece agora quando x tende para zero pela direita? Esse cara tende para menos infinito e esse aqui para mais infinito. Então tem um quociente de duas coisas que tendem para mais ou menos infinito. Posso tentar aplicar o L'Hopital. O que o L'Hopital ia me dizer? Eu tenho que olhar para limite quando x tende para a direita, deriva ambos, né? Quanto que é a derivada do ln? 1 sobre x. Quanto que é a derivada de 1 sobre x quadrado? Oh, já dei a resposta. De 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado, né? O que é isso aqui? Ah, menos x, né? Esse limite existe? Sim. Vale quanto? Zero. Então, pela regra de L'Hopital, esses dois caras são iguais. E, portanto, x vezes ln de x tende para zero quando x vai para zero. O que isso quer dizer? Que o x vai para zero com mais gosto do que o ln tende para menos infinito. Ele vai para zero mais rápido do que o ln tende para menos infinito. Diga. Então, nesse terceiro caso, só o L'Hopital resolve a situação. Nesse caso, essa é uma solução, né? Dizer que só o L'Hopital resolve é uma coisa muito forte, né? Você pode vir alguém fazer com epsilon e delta e resolver também, tá? O que acontece? Com as ferramentas que a gente tem, o L'Hopital mostra o poder de, olha, isso aqui dá para fazer de uma maneira simples. Quer dizer, eu economizo um monte de passos. Economiza um monte de passos entre aspas, né? A gente está tendo aula há quase 2 meses para conseguir chegar nisso, né? Então, tem um monte de ferramenta por baixo do capô, mas a gente ganhou uma coisa desse tipo. Vamos ver, acho que mais um exemplo interessante, depois eu deixo uns para vocês pensarem e a gente resolve na próxima aula, tá? Então, coisas que não são muito diretas, né? Por exemplo, se você pegar limite, quando x tende a zero pela direita, de x ao quadrado vezes e elevado a 1 sobre x. Tá? O que vai acontecer aqui? Esse é um exercício que as pessoas gostam de dizer que é pegadinha, né? Eu não acredito na existência de pegadinhas, mas vamos lá. O que acontece quando x tende para zero? Esse cara vai para zero, pela direita, né? Isso aqui tende para infinito. Então vai ficar exponencial de um número bem grande, esse cara tende para mais infinito, esse aqui tende para zero. O que você pode fazer? Podemos tentar escrever isso desse jeito, né? Você está na onda do L'Hopital, né?
Você põe e a menos 1, e a 1 sobre x, dividido por 1 sobre x ao quadrado. Aí você vai aplicar L'Hopital. O que vai acontecer com o L'Hopital aqui? Limite quando x tende a 0 pela direita. Não vou pôr igual porque eu ainda não sei se eu posso usar o L'Hopital, né? Quanto que é a derivada desse? Derivada, menos 1 sobre x ao quadrado, né, que é a derivada do que está dentro da exponencial, vezes e elevado a 1 sobre x. E a derivada do denominador é quanto? Menos 2 sobre x ao cubo. Tá certo? O que vira isso? Vai ficar e elevado a menos 1 sobre x. O que vai acontecer no final das contas? Vai ter um menos 2 ali dividindo, então você pode ter isso como 1 menos x sobre 2. Tá certo? Cancela. Tá? Pergunta, dá para dizer alguma coisa disso agora? Não, porque esse aqui tende para 0 e esse aqui tende para mais infinito de novo. Então não resolveu. O que você pode fazer? Tá com o L'Hopital de novo. O que vai ser o L'Hopital de novo? Deixa esse cara aqui embaixo e aplica a regra. Tá? Então você vai ficar fazendo infinitos passos. Eventualmente pode acontecer o quê? Você entrar num loop e esse cara nunca mais... Por exemplo, poderia acontecer numa situação concreta de você, quando você ficar fazendo essa coisa, o grau ficar aumentando aqui. Piorar cada vez mais. Tá? Então, é ruim. Nesse caso, o que daria se você tentar aplicar o L'Hopital de novo? Derivando aqui vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado vezes e elevado a x, menos 1 sobre x. Esse menos aqui não tem, né? Derivei e elevado a 1 sobre x vezes e menos... E esse cara aqui vai dar quanto? Menos 2 sobre x ao quadrado. O que é isso? Limite, quando x tende a 0 pela direita, de quem? E a 1 sobre x sobre 2. Tá? Esse cara, o limite existe? Quando x tende para 0 pela direita, esse cara tende para mais infinito, isso aqui é mais infinito. Então, como esse limite existe, e eu tentei usar um L'Hopital, esse cara é igual, e como esse existe, pelo L'Hopital de novo, esse cara é igual. Então dá tudo certo. Tá bom? Então tem que tomar um baita cuidado. Você pode ficar aplicando sucessivas vezes o L'Hopital para resolver. E outro problema mais grave, o que é? É você ficar aplicando o L'Hopital e ele nunca te dá nada. Você entra num loop. Pode ser que você aplique o L'Hopital 3 vezes e volta para o começo. Tá? Então acho que aí você percebe que é hora de parar de aplicar o L'Hopital, né? Porque não vai te dar, e você vai ter que fazer outra coisa. Tá bom? Então deixa eu só listar alguns para você ir pensando. E aí a gente resolve na aula que vem. São eles: limite, quando x tende para 0, pela direita, de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. Segundo, limite, quando x tende para 0 pela direita, de x elevado a x. Qual que é o truque que você vai usar aqui? Você vai precisar fazer alguma coisa, né? É 0 elevado a 0. Vamos dizer, tende para 0 elevado a 0. Não necessariamente isso é 1, tá? São dois números bem pequenos, um exponenciando o outro. Então o que você faz? Muda para a base e elevado ao que for. Como a exponencial é uma função contínua, o limite passa para dentro e aí você calcula com o L'Hopital. Um outro caso, limite, quando x tende para mais infinito, de x mais 1 elevado a 1 sobre ln de x. O que acontece aqui? É um número bem grandão elevado a um número que tende para 0. Não sei o que pode acontecer. Tá? E um último exemplo, limite, quando x tende para mais infinito, de 1 mais 5x elevado a 3 sobre x. Tá? Esse aqui a gente consegue fazer de duas maneiras, ou aplicando o L'Hopital, ou fazendo uma mudança de variável.
Última coisa que é importante. Esse cara aqui, qual que é um erro que você pode cometer? E o pior de tudo é que é um erro que você pode cometer que quase sempre dá certo. Então você faz, dá certo, você acha que vale. A gente não aprendeu que o limite fundamental, seno de x sobre x tende para 1? O que isso quer dizer? Que x e seno de x são valores arbitrariamente próximos. Então toda vez que eu tenho um seno de x com x perto de zero, eu posso trocar por x? Se eu fizer isso aqui, o que vai dar? 1 sobre x menos... seno de x é x. 1 sobre x menos 1 sobre x, então é zero. Então o cara fala, bom, como o seno de x é próximo de x, mete um x aqui, isso é igual a zero, portanto esse limite é zero. Faz a conta e vê quanto que dá via L'Hopital. Tá? Pode ser que dê zero, sorte. Se não der zero, já te abre os olhos, tá bom? Então, tenta fazer esses. Todos esses, olha, aqui é um zero elevado a zero, aqui é um infinito elevado a zero, e aqui é um infinito, outro infinito elevado a zero. Tenta brincar com L'Hopital, transformando todo mundo em exponenciais. Na aula que vem a gente resolve esses exercícios. Tá bom? E começamos a fazer esboço de gráficos de funções. E acabou a matéria. Tá? Até sexta então, gente.